Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego. É dia de a gente fazer aqui o nosso quadro Dia do Gibi Velho. Hoje a gente vai voltar um bom tempo aí nos quadrinhos. Vamos para a Era de Ouro, para a primeira aparição de um dos melhores vilões do Batman, o Duas Caras. E olha que é difícil a gente ter a publicação aqui da primeira aparição deste personagem no Brasil. A versão que eu tenho, a mais moderna, talvez seja uma das poucas que você vai conseguir encontrar a publicação dessa história, que foi publicada então em DC Graphic Novels da Eagle Moss, Batman no Dia das Bruxas, parte 2. É a 7ª edição da coleção, meus amigos. Essa coleção era bacana por trazer esses quadrinhos antigos, né, pra dar um pouquinho de perspectiva do como é que era o passado envolvendo esses personagens da DC. A Detective Comics número 66 foi publicada em agosto de 1942 nos Estados Unidos, contando com o roteiro de Bill Finger e desenhos de Jerry Robinson. Drama essa intitulada Os Crimes do Duas Caras. E como o nome já diz, é a primeira aparição deste personagem muito famoso que até hoje em dia aparece nas histórias do Batman. Então vamos dar uma olhadinha para ver como é que é essa história aí, mas antes não esqueça de curtir, comentar este vídeo e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então, meus amigos e minhas amigas, é hora de nós darmos uma olhada em um gibi bem antigo mesmo, hein? Vamos para a Era de Ouro. Falar então sobre a primeira aparição do Duas Caras, tal qual eu já destaquei aqui no começo do vídeo, na introdução. A versão que eu vou comentar vai ser então aqui publicada em Ao Longo Dia das Bruxas, parte 2 da Eagle Moss, né? Uma das publicações que eu acredito que seja a mais fácil de você obter essa história. Visto que a Detective Comics número 66, a primeira aparição no Harvey, só teve 2 publicações aqui no Brasil. Uma pela editora Ebal no passado, se eu não me engano, e ao mesmo tempo pela editora Eagle Moss, depois nunca mais, né? Então realmente é uma história bem difícil de você ter o físico dela. Mas de qualquer maneira tá lá, meus amigos. Temos aqui o começo da trama, falando um pouquinho sobre o que é o Harvey Dent. Eu acho interessante que eles escondem aqui o rosto ruim do personagem. E ao mesmo tempo fazendo referência ao famoso romance do médico e o monstro, né? Do Dr. Jekyll, o Mr. Hyde. Então nós temos aqui toda uma concepção do personagem que ele foi idealizado pelo Bob Kane, um dos poucos personagens que o Bob Kane realmente idealizou ali no universo do morcego, mas que acabou sendo construído pelo Bill Finger, inclusive o roteiro aqui é do Bill Finger. E a trama começa apresentando o personagem chamado Harvey Kent. A gente não tem o Harvey Dent ainda. As primeiras histórias desse personagem nomeavam ele dessa maneira, tal qual o Clark Kent, lá o Superman. E a trama começa mostrando então o promotor público da cidade, o Apollo Kent, o cara que era endeusado pelos cidadãos de Gotham City aqui, tentando colocar atrás das grades o Salvatore Maroni, um mafioso que atuava dentro de Gotham. E o Batman inclusive ajuda aqui o Harvey sendo testemunha de um julgamento. Veja só, o Batman vai lá no julgamento, senta na cadeira do tribunal lá para dar seu testemunho contra o Maroni, fazendo sua parte no processo aí. E até nós temos inclusive a referência aqui à moeda, que o Harvey vai usar posteriormente, né? A moeda com as duas faces, aqui nesse quadrinho vem do Maroni, era uma marca dele, era um amuleto do crime dele, né? Entretanto, durante o julgamento nós chegamos ao momento fatídico, onde o Maroni joga então o ácido na cara do Harvey, e isso destrói a vida dele. O cara que era endeusado, que era bonito, galã, não sei mais o que, acaba tendo sua face destruída e se torna um monstro perante a sociedade. Tudo por causa do seu rosto, né? Veja só como os Gothamitas são superficiais. Eu acho interessante que ele já de cara aqui, né, mal passou pela experiência aqui de ter se tornado o Duas Caras, né, ter sua face destruída, ele já começa a vestir o terno com 2 cores diferentes. Se é pra encarnar o personagem, que seja logo de cara, né? Outro ponto que eu acho legal de destacar aqui é que o Batman, junto com o médico, eles tentam procurar um cirurgião plástico que pudesse ajudar o Harvey a reconstruir o seu rosto. E esse médico se chama Dr. Eckhart. Infelizmente ele não está disponível, tendo visto que ele foi visitar o seu irmão na Alemanha e acabou sendo pego pelos nazistas, veja só. E a curiosidade nesse caso aqui é o fato de que tempos depois, lá na trilogia do Cavaleiro das Trevas, nós temos o Duas Caras aparecendo. E o ator que viveria o Duas Caras é o Aaron Eckhart, que é o mesmo nome do médico que aparece aqui, né? Veja só como as coisas combinam. Eu achei uma coincidência muito engraçada. Bom, o Harvey então ele vai meio que dar uma enlouquecida, tendo em vista que os Gothamitas acabam julgando ele como uma pessoa feia a partir de agora, né? Vai na superficialidade mesmo. Ao mesmo tempo que a sua própria noiva aqui, a Gilda, também fica meio abismada ali com o rosto do Harvey. E isso é o pontapé então para ele tentar fazer algo diferente com a sua vida. Aí então, usando a moeda do Maroni, ele resolve destruir uma das faces dessa moeda e descobrir qual vai ser o seu futuro. Se a moeda caísse com a face boa, ele continuaria sendo o promotor da cidade e tentando ajudar todo mundo. Caso a moeda caísse com a face riscada, ou seja, a face malvada, ele se tornaria um criminoso. E eis então que a moeda cai com a face riscada. Ele resolve então entrar no mundo
do crime. Só que um ponto muito importante dessas primeiras histórias do Duas Caras é que ele era ambíguo em todos os sentidos, ou seja, ele não era só um criminoso. Tanto é que, durante o começo aqui da sua vida criminosa, quando ele soltasse a moeda ou jogasse a moeda, ele realizaria crimes se a moeda caísse com a face riscada, ao mesmo tempo que ele ajudaria a caridade, por exemplo, quando a moeda caísse com o lado bom. Então você tinha essa divisão aqui das atitudes do Harvey. Tanto é que o povo de Gotham fica dividido. Tem pessoas que consideram o Harvey Dent, ou melhor, o Duas Caras, como um assassino, um criminoso. E tem outras pessoas que consideram ele um ser bondoso, um cara que ajuda todo mundo. Então você tem essa divisão acontecendo na vida do Harvey Kent aqui. Até que as atitudes criminosas do Harvey vão cruzar com a dupla dinâmica. O Batman e Robin enfrentam os criminosos aqui, né, o Harvey e sua gangue, e conseguem um primeiro momento ali evitar um crime maior pela gangue, entretanto eles não têm sucesso. No final, o Harvey consegue fugir. E você tem toda a dramaticidade do Harvey, que ele divide a casa dele, né, em lado bom e lado ruim. Um lado todo destruído e um lado todo bonitinho, né. Isso me lembra Batman Eternamente, onde o Duas Caras tinha, né, todo um local onde ele vivia que tinha essa divisão também, lado bom e lado ruim. Veja só, o Joel Schumacher, ele acabou trazendo muita fidelidade no que envolve Duas Caras. Exceto o Tommy Lee Jones atuando como Harvey Dent, como Duas Caras, que ficou meio bizarro, ainda assim você vê muita coisa dos quadrinhos aparecendo nesse filme. Tem um momento que o Duas Caras se vê no espelho e ele fica bravo com isso, né? Quem colocou o espelho aqui? Eu pedi pra não colocar, tendo visto a sua feiura. Esse um capanga se prontifica a dizer que foi ele, mas ele destaca, pô, foi um engano, não queria ter feito isso. Só que o Harvey aqui, jogando a sua moeda, acaba decidindo o destino dessa pessoa. E daí, por trás das câmeras, por assim dizer, né? Fora do quadro aqui, você vê a sombra do Harvey matando seu capanga, olha aí. É uma história intensa. Outro ponto a se destacar aqui, que nós temos já uma das assinaturas que envolve os crimes do Duas Caras, é que ele sempre aposta no 2. Por exemplo, ele assaltou um ônibus aqui que tinha 2 andares, então um ponto importante. Posteriormente ele resolve atacar o Cine Biju, que está tendo uma sessão dupla de filmes. E um dos filmes que estava passando era do Superman. Olha aí, lá na Era de Ouro existia bastante esses momentos da quebra da quarta parede. Em alguns momentos você tinha o Batman e Robin falando que eles liam quadrinhos do Superman e os quadrinhos do Batman e Robin, uma coisa bizarra. Não existia necessariamente um universo compartilhado no começo dessas histórias aí da DC. Mas você via referências aparecendo, né? O Superman ali aparecendo em filme, em quadrinho, o Batman também. Era legal como era construído isso. Aí então o Harvey vai cometer o seu crime, só que o Batman consegue chegar para impedir então as novas ações aí da gangue do Duas Caras. E tal qual todo o quadrinho da Era de Ouro e da Era de Prata, você viu o Batman fazendo algumas, não digo piadocas, né, mas ele sempre tinha uma frase de efeito nesse sentido. Aqui quando ele chega para combater a gangue do Duas Caras, ele fala: "Saudações, cavaleiros, decidi fazer uma ponta neste dramalhão." Essas frases de efeito, essa maneira como o Batman fala, é uma coisa que é bem da época dos quadrinhos, dos cómics ali dos Estados Unidos. Então a gente chega no final da história, na verdade da primeira parte da aparição do Duas Caras. O Batman consegue interpelar então o Duas Caras no seu apartamento, no seu esconderijo. Ele vê então a divisão aqui do que envolve a sala do Duas Caras e resolve falar pra ele: "Olha, estamos aqui para te ajudar, você tem que se ajudar também." Só que o Duas Caras fala: "Olha, eu não vou decidir por isso, quem vai decidir é a moeda." E aí na grande parte final, aqui no final de toda a história, você tem uma jogada dramática da moeda que decidiria então o destino Harvey, ficar bonzinho ou ficar malvado. Só que a moeda não cai deitada, ela cai de pé. E o texto final aqui mostra o Batman no lado bom do esconderijo do Harvey Dent, Duas Caras, e o Duas Caras no lado mal. E a moeda separando os dois, com o lado bom pro Batman e o lado mal pro Harvey. Olha só que texto, hein? O Bill Finger escreve muito bem, né? O texto dele tem essa dramaticidade, tem também esse lado um pouco mais do que é o texto do quadrinho, mas ele consegue fazer muito bem os desenvolvimentos aqui dos nossos protagonistas e antagonistas. Eu gosto muito de como termina aqui essa primeira parte. Você tem a segunda parte, que é publicada no Detective Comics 68. Se eu não estou enganado, ela é inédita no Brasil, nunca foi publicada. Essa história já é um pouco difícil de achar, a continuação é mais difícil ainda, só importando, ou achando aí nos scans da vida, nas redes sociais. Mas cara, é uma boa história, uma boa apresentação do Harvey aqui, mostrando ele, né. Você tem essa diferença do nome, né, Harvey Kent, mas é um detalhe muito pequeno. Mas é muito bom ver como é a construção do Duas Caras desde o começo, né. E como essa construção até hoje em dia funciona. Até hoje em dia é usada essa história aqui para você mostrar o personagem não só nos quadrinhos, mas também em outras mídias. Mostrar o personagem na trilogia do Cavaleiro das Trevas, no próprio Batman Eternamente é isso. O Longe das Bruxas, por exemplo, foca muito nisso também, né, com uma cena bem construída pelo Jeff Loeb e pelo Tim Sale.
Então, realmente, eles souberam muito bem aqui caracterizar esse personagem e construir toda a origem do vilão do Batman. É muito legal. E até o próprio Batman aqui se coloca como amigo do Harvey, que é uma amizade que duraria para sempre nos quadrinhos, né? Sempre que você tem retratação do Duas Caras, você fala sobre o Batman tendo uma amizade com Harvey Dent e se penalizando por tudo que aconteceu com o Harvey. No próprio Animated Series, que não mostra o ácido sendo jogado na cara do Harvey, ainda assim fala sobre a amizade dos dois personagens. E está tudo aqui, desde lá de 1940, nós temos essa construção desses dois personagens. Uma amizade, inclusive, dividida pelo crime. Uma das coisas legais envolvendo essa coleção de graphic novels aqui da Eagle Moss é trazer essas histórias também das antigas, né? Trazer essas histórias um pouco mais clássicas, para você poder ter também, né, para você poder ler. Então fica a dica, se você tiver o Longo Dia das Bruxas, parte 1 e parte 2 pela Eagle Moss, você tem esse plus. E eu sempre gosto de ver essas histórias antigas, eu sempre gosto de ver como era a construção desses personagens na sua origem. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo de descontos do canal lá no Telegram, onde todo dia divulgo um descontinho pra você. Amazon, Panini, Mundos Infinitos, sempre tem uma coisa bacana pra compartilhar por lá. Na descrição desse vídeo tem um link pra você fazer parte, e se você for fazer suas compras então nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, usa nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. Então a primeira aparição do Duas Caras é uma história bem legal escrita pelo Bill Finger, eu gosto bastante. E as outras duas histórias que vêm depois, complementando aqui toda a trilogia das primeiras aparições do Duas Caras, são bem legais também. Você tem um começo, meio e fim pro personagem já na Era de Ouro. É claro que o personagem voltaria mais pra frente, com outras figuras se tornando Duas Caras, mas o Harvey Dent mais pra frente voltaria, né? Ou melhor, teria o seu nome cunhado como Harvey Dent mesmo, tal qual a gente conhece hoje em dia, voltaria pra ser o grande vilão aí do Homem-Morcego. O triste é só que a complementação dessas histórias, que é Detective Comics 68 e Detective Comics 80, são inéditas do Brasil. Nunca foram traduzidas para o português, mas você consegue achar em scans por aí, então para você dar uma conferida e descobrir como é que então é o fim do Duas Caras já nesse período famoso dos quadrinhos dos Estados Unidos. Mas fica a dica de leitura para você dar uma conferida e ver então como é que é toda a exploração do Harvey. Um texto bem bacana do Bill Finger e um bom desenho do Jerry Robinson. Aqui nós temos, obviamente, né, o Bob Kane sendo acreditado como desenhista, mas o Bob Kane só assinava. Quem desenhava eram os desenhistas fantasmas do estúdio do Bob Kane. Mas agora eu quero saber de você, conhecia essa história, já tinha lido dela, conhecia os detalhes envolvendo a origem do Harvey Kent Duas Caras? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo e você aproveite e veja outros vídeos do canal com a nossa playlist envolvendo o Dia do Gibi Velho, onde já passei por várias publicações antigas, de várias editoras aqui do Brasil, bem como quadrinhos de várias eras do Batman. Deixa aqui o emoji morceguinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.